Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo a nossa amiga querida Beth. Ô, Beth, amiga querida, tudo bem? Boa noite, que honra em recebê-la. Hoje a nossa querida amiga Beth vai falar sobre obsessão. Ô, Beth, mais uma vez, seja bem-vinda à Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Que honra em receber a minha querida amiga. E volte sempre, amiga. Eu só queria a atenção rapidamente de vocês, né? Nós estamos divulgando CD para que a gente possa levantar a casa física. Somos uma casa virtual ainda, estamos na luta aí. Quem tiver interessado, me deixa aqui no chat, por gentileza, uma mensagem que a gente combina a entrega do CD onde a gente pode, a gente combina os detalhes, enfim. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado. E por gentileza, querida amiga do coração, é com você, amiga. Obrigado, que honra, estou muito alegre. Bom, a alegria é toda minha, né? Porque quando a gente prepara uma palestra, a gente aprende bastante. Então, agradeço sempre essa oportunidade. E esse tema de hoje vai ser baseado em um livro chamado A Obsessão e Suas Máscaras. É da doutora Marlene Nobre. É um livro até, assim, tem uma base científica, porque a doutora Marlene Nobre, ela já desencarnou. Ela foi médica e ela é que fundou a Associação Médico Espírita de São Paulo, a Associação Médico Espírita Internacional, e ela também foi presidente, né, dessas duas AMEs. E ela tem, né, ela está lá no plano espiritual, mas muito conhecimento. E esse livro, ele é cheio de informações, ele traz, assim, curtos apontamentos sobre os diversos tipos de obsessão, de uma forma sucinta. Mas esse assunto, obsessão, é um assunto extenso, complexo, né? Precisa de muito estudo. No século XIX, Allan Kardec, mais a equipe espiritual que nos trouxe a terceira revelação, explicou que um dos atributos do espírito é o pensamento. E é o pensamento que permite a conexão dos espíritos entre si, sejam eles encarnados, desencarnados. E essa conexão mental, essa sintonia, essa união de pensamentos traz consequências benéficas ou maléficas. Mas antes da codificação espírita, havia um grande desconhecimento sobre o assunto obsessão. Então, o que é obsessão? É o domínio de um espírito inferior sobre a mente, seja de um encarnado ou de um desencarnado. A doutora Marlene Nobre diz que a obsessão é subestimada, né, no nosso planeta, né? O pessoal não entende, não estuda, não percebe, e por isso faz vítimas a cada dia, e aí surgem os crimes, as doenças. Ela diz que a obsessão é uma pandemia silenciosa, mas é um flagelo muito antigo, né? A obsessão não é coisa atual. A Bíblia, lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, já trazia relatos de espíritos endemoninhados, né? Esse é o termo usado lá na Bíblia. Jesus também curava os obsessos. E no século XIX, a doutrina espírita estudou e explicou esses fenômenos. E na Terra ainda predominam espíritos inferiores, sejam eles encarnados ou desencarnados. Emmanuel, no livro Roteiro, Psicografia de Chico Xavier, diz que existem mais de 20 bilhões de espíritos desencarnados. Imagina a influência que eles têm sobre nós, encarnados. E o doutor Inácio Ferreira, agora ele está lá trabalhando, né, no plano espiritual, mas quando ele era encarnado, ele foi psiquiatra no Sanatório Espírita de Uberaba e, enquanto encarnado, escreveu um livro chamado
novos rumos à medicina. E escreve nesse livro, doutor Inácio, que as obsessões são desequilíbrios mentais, por conta de atuações psíquicas que vêm do mundo invisível, né, dos espíritos desencarnados. Outro psiquiatra, foi psiquiatra quando encarnado, agora também está lá na parte espiritual, né, trabalhando, trazendo informações pelo Divaldo, é o Manuel Filomeno de Miranda, no livro Dramas da Obsessão. Olha que interessante, ele diz que nós somos um condomínio psíquico visitado pelos espíritos. E a gente se pergunta, qual é o tamanho do nosso condomínio? Que espíritos nos visitam? Então, obsessão é isso, né? São ideias que invadem a nossa mente, invadem esse condomínio, aí trazem inquietações sem um motivo real, também trazem perturbações físicas, mentais, tudo por conta do nosso temperamento desajustado, das nossas emoções em desalinho. E nós somos um imã que atraímos os espíritos inferiores. E, por conta das nossas imperfeições morais, existem vários graus de obsessão. Tem obsessão simples, então existe a perseguição do obsessor, mas o obsediado, aquele que é perseguido, né, ele tem consciência de que, né, o espírito está lá tentando prejudicá-lo. O outro tipo de obsessão é a fascinação. Então, o obsediado, ele não acredita que está sendo enganado. Muitas vezes ele faz coisas absurdas, ele escreve coisas absurdas por conta da influência, né, desse obsessor. Isso acontece muito com os médios que ficam iludidos, achando que estão trazendo mensagens de entidades de luz e são espíritos inferiores. E o outro tipo é a subjugação. Aí é uma obsessão mais grave, porque existe um constrangimento muito grande desse espírito, né, desse obsessor, que leva, inclusive, a perturbações físicas, mentais, a doenças. E Allan Kardec, lá no livro dos médiuns, também nos fala que os espíritos estão constantemente nos influenciando, muito mais do que nós imaginamos. Que é um erro a gente acreditar que basta ser médium para atrair, né? Que só os médiuns atraem os seres do mundo invisível. Não. Os espíritos estão aí. Eles povoam o espaço, estão sempre ao nosso redor. Diz Allan Kardec, eles intervêm em nossas reuniões, eles nos seguem ou nos evitam conforme os atraímos ou os repelimos. E o espírito Humberto de Campos, no livro Estante da Vida, né, psicografado pelo Chico. Olha que interessante. Nesse livro Estante da Vida, o Humberto conta que ele entrevistou aquela famosa atriz de Hollywood, Marilyn Monroe. E onde que ele entrevistou ela? Ela já estava desencarnada. Ele também, né? Então, foi uma entrevista entre espíritos, né? E aí ele traz essa história nesse livro através da psicografia de Chico Xavier. Então, essa entrevista foi feita no Memorial Park Cemetery, lá em Hollywood. A Marilyn Monroe morreu em 1962. E esse livro, Estante da Vida, foi publicado em 1969, 7 anos depois da morte da Marilyn Monroe. E ela conta para o Humberto de Campos que ela esteve profundamente obsidiada nos últimos anos da sua existência física, que ela não havia se suicidado de forma consciente. Os obsessores é que a levaram a ingerir grandes doses de sonífero que lhe causaram a morte. E ela lamenta não ter tido um filho, porque o filho a afastaria das tentações. Então, voltando para o livro, né, da doutora Marlene Nobre,
A obsessão e suas máscaras, ela fala em vários tipos de obsessão, né? Então, ela traz trechos das obras de André Luiz, da série Nosso Lar, ela dá uma pincelada nos casos, né? Em vários casos de obsessão. Então, ela fala, né? Que existe a obsessão de encarnado para encarnado. Então, é uma influenciação negativa entre pessoas encarnadas. E é muito mais comum do que nós imaginamos. E a física quântica fala que no universo tudo é energia, tudo é uma energia dinâmica em maior ou menor concentração. Então, por exemplo, a energia muito condensada acaba se transformando em matéria, mas no fundo é tudo energia. E o nosso pensamento também é energia. Por isso que, pelo nosso pensamento, nós estamos ligados a todos, aos encarnados, aos desencarnados, ligados a quem? Àqueles que pensam como nós. Então, é uma questão de sintonia. Os semelhantes se atraem. E André Luiz, no outro livro, Obreiros da Vida Eterna, diz que nós trazemos simpatias e antipatias do passado. Para onde? Para dentro do nosso lar. Muitas vezes reencarnamos com espíritos simpáticos ou antipáticos de vidas passadas dentro da nossa família. E quando, né, existe essa antipatia do passado, surgem os antagonismos domésticos, né? Então, entre pais e filhos, esposos e esposas, entre irmãos, entre parentes em geral. E por conta dessa antipatia do passado que traz, né, essa briga mental, é uma crueldade, o André Luiz fala, existe uma crueldade mental, uma perseguição recíproca, né, daqueles que se antipatizam, e que essa perseguição nem sempre é expressa em palavras. E André Luiz fala, são recapitulações de vidas anteriores. Existe um choque, ele fala em subconsciência, choque das subconsciências. Então, a minha subconsciência, segundo André Luiz, traz a lembrança lá adormecida do passado, entra em choque com a subconsciência do meu inimigo do passado, que eventualmente reencarnou na mesma família. Então, é uma guerra mental. Então, diz André Luiz, se alguém antipatiza conosco, a melhor maneira de extinguir o fogo, né, o fogo da briga, é recusar o combustível, ou seja, não reagir. Ele fala em agir com uma fraternidade operante com Jesus. E Jesus nos diz: amar os adversários, perdoar os que nos perseguem, orar por aqueles que nos caluniam. Isso é uma fraternidade operante com Jesus. Então, nos antagonismos domésticos, né, nessa guerra mental entre obsessores encarnados, né, de encarnado para encarnado, o que acontece? Os espíritos inferiores, desencarnados, inimigos do passado, se aproveitam dessa situação. Aí eles interferem e agravam ainda mais a situação. Olha, né, o perigo do ódio, da vingança, das inimizades. A gente vai atrair, né, esses espíritos inferiores. Outro tipo de obsessão é a auto-obsessão, né? É o espírito perseguido por si mesmo, por suas próprias criações mentais. André Luiz, no livro Libertação, conta 2 casos de auto-obsessão. Então, um deles é um investigador de polícia que abusou do poder. Na verdade, ele era um torturador. E por ser torturador, ele atraía espíritos afins, espíritos cruéis como ele. E o que mais acontecia na vida dele? Ele, né, torturava as pessoas, as suas vítimas também tinham uma ira contra ele, um ódio contra ele. Então, André Luiz fala, cada pensamento de indignação das suas vítimas circulava
na sua atmosfera psíquica, desse investigador, né, de polícia. Circulava na sua aura os pensamentos de indignação de suas vítimas, aguardando o momento de se impor. E aí o tempo foi passando, ele chegou na terceira idade, aí veio o remorso. E o remorso foi uma brecha para os obsessores, uma brecha, né, que permitiu a entrada de energias deletérias, prejudiciais, e essas energias ruins, vamos dizer assim, lesaram o seu sistema nervoso e o seu fígado. Então, a nossa memória registra tudo. É a nossa memória, a nossa consciência que vai nos condenar ou nos absolver. Então, no fundo, ele era perseguido por ele mesmo. E o remorso é que abriu essa brecha. E para sair de semelhante situação, diz André Luiz, somente uma extrema modificação mental para o bem. O outro caso de autoobsessão está no livro Libertação. André Luiz conta a história de um escritor também atormentado pelas suas próprias criações mentais negativas e destrutivas que ele colocou nos livros. Ele era um escritor. Ele não foi muito famoso, mas não foi nem famoso, mas ele arrastou muitos jovens a pensamentos perigosos. Aí, quando veio a morte, ele foi perseguido por suas vítimas e também pelos espíritos inferiores. Então, quem são as suas vítimas? Esses jovens, né, que ele desviou do bom caminho. Aí ele compreendeu que quando ele estava encarnado, ele mantinha uma ligação com uma quadrilha de espíritos perversos e galhofeiros, e ele nem sabia, mas era uma questão de sintonia. Aí ele morreu, chegando no plano espiritual, ele passou a ser atormentado por formas estranhas da própria imaginação. Diz André Luiz, sabe, formas pensamento, personalidades autônomas que só ele via, mas as formas pensamento, que as ideias, né, que ficaram gravadas da sua aura, falavam, gesticulavam, o acusavam, riam dele, riam da sua situação. Eram imagens vivas de tudo que, diz André Luiz, o seu pensamento e sua mão de escritor criou para anestesiar a dignidade dos seus semelhantes. Quer dizer, os seus personagens dos seus livros se voltavam como ideoplastias, como formas de pensamento. E ele, então, né, mentalmente, ele era perseguido por ele mesmo. Então, ele foi perseguindo enquanto encarnado e após o desencarne. Então, como sair dessa situação dolorosa? Somente uma extrema modificação mental e uma persistente reforma íntima. Outro tipo de obsessão é a fixação mental. Marlene Nobre fala que é a cristalização de uma personalidade antiga, né, de vidas passadas. Então, é a fixação de uma personalidade que a gente já foi em outras vidas. No livro Domínios da Mediunidade, André Luiz fala que foi numa sessão espírita e lá trabalhava uma médium. E naquela sessão ela dizia que um espírito estava falando para ela que tinha uma lâmina enterrada em seu peito. Ela achava que era a mensagem de um espírito, mas não havia nenhum espírito comunicante. Era ela que estava revivendo o seu próprio passado, mas ela nem sabia disso, ela não tinha consciência. André Luiz fala, ela imobilizou uma grande força emotiva em torno dessa experiência do passado. Então, ela morreu na vida passada, apunhalada por uma lâmina, e aí foi um choque emocional muito grande, essa força emotiva ficou imobilizada, né, na sua mente, a ponto de superar o choque biológico do renascimento, ou seja, o esquecimento quando ela reencarnasse. E a Marlene Nobre diz que isso é um autêntico animismo, é uma auto-hipnose.
essa médium supõe dar passividade ao espírito, mas é o próprio mundo dela que se exterioriza. Essa personalidade antiga, diz André Luiz, não foi eclipsada, não foi esquecida pela matéria densa, né, do reencarne, como seria de se desejar. E a Marlene Nobre fala que esse fenômeno de fixação mental é mais comum do que a gente pode imaginar. Diz ela, quantos mendigos que não se veem com os trajes andrajosos do presente, quer dizer, eles estão lá, esfarrapados, né? Eles não se veem dessa forma, mas eles se veem com os mantos púrpuras dos castelos de outrora, então eles se veem, né, com aquela pomposidade de quem eles eram no passado. E diz ela, quantos servos que mantêm o orgulho dos poderosos senhores que já foram. Então, eles, em outras vidas, eram senhores muito orgulhosos, agora que abusaram da sua posição e agora reencarnam como servos e continuam orgulhosos. E André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, diz que há fixação mental também em desencarnados. Então, ela é instalada por obsessores também desencarnados, é uma hipnose. Então, a pessoa chega no plano espiritual, e aí tem os inimigos, né, desencarnados, que o hipnotizam. Então, o André Luiz fala, são espíritos inferiores muito inteligentes, né, esses obsessores, são poderosos, eles dominam a mente de suas vítimas, detendo-as em certos tipos de recordação, segundo as dívidas kármicas a que se acham presas. Então, né, a fixação mental se instala com a aproximação do inimigo desencarnado, com os acontecimentos que lembram traumas do passado, e tudo isso detona essa emersão da personalidade anterior, né? Vem à tona a personalidade anterior, como essa médium, né? É o inconsciente dela que trazia essa lembrança de ter sido apunhalada, mas ela achava que não, que estava dando passividade a um espírito. Então, é fixação mental. Então, para a cura, a recuperação desse desajuste, né, é reforma íntima. Outro tipo de obsessão, parceiros no vício. Então, existe uma sintonia decorrente de interesses comuns. Então, a responsabilidade do encarnado é muito grande. No livro Sexo e Destino, André Luiz fala que foi visitar um apartamento no Rio de Janeiro, né, era o apartamento do Cláudio Nogueira, e aí, como que ele está lá, escarrapachado no sofá, o copo de uísque numa mão, cigarro na outra mão, o cinzeiro cheio de bitucas de cigarro. Aí entram dois desencarnados. Aí um chega perto e diz para ele: beba, meu caro, quero beber. O Cláudio, encarnado, dono do apartamento, né? Ele não ouviu com seus ouvidos físicos, mas mentalmente ele estava sintonizado com esses parceiros do vício. E aí ele sentiu sede do álcool. Nesse momento, então, o obsessor colou-se a ele, diz André Luiz, como um sapato que se ajusta ao pé. E aí, à medida que o Cláudio bebia, né, o uísque, o obsessor absorvia essas emanações fluídicas alcoólicas. Aí veio o outro obsessor, né? Eram dois que entraram no apartamento. Chegou perto do Cláudio e disse: eu também quero. E o Cláudio novamente sentiu vontade de beber. O obsessor se aproximou. André Luiz fala que houve uma conjugação completa, né? Encarnado e desencarnado se justapuseram. Eram duas pessoas, duas consciências, mas reunidas num sistema de compensação mútua, né? O Cláudio entregava-se de boa vontade aos parceiros do vício, ele não era a vítima, havia uma associação natural. O André Luiz fala, eles eram sócios estimáveis, se estimavam um ao outro, né? Eram amigos caros um ao outro.
E o lar do Cláudio não tinha defesa, porque ele não orava, não fazia evangelho no lar. Outro caso de parceiros no vício, o André Luiz conta no livro No Mundo Maior. Então, um alcoólico, né? Ele, uma pessoa assim, dependente do álcool, tinha visões de cobras, morcegos e outros bichos. Mas o que que acontecia? Ele estava parcialmente desdobrado, o espírito dele estava parcialmente desdobrado do corpo físico e sintonizado com quatro entidades, quatro espíritos, cujas mentes estavam invadidas por visões terríveis do momento em que eles ainda estavam no túmulo, né? Porque eles também desencarnaram como dependentes químicos. Então, com esse desdobramento parcial e a sintonia, esse encarnado, dependente do álcool, via tudo isso em sua mente. E no livro Libertação, André Luiz fala que os espíritos superiores agem nos chakras do coração e do cérebro do encarnado, mas os espíritos inferiores afetam o chakra do sexo, do estômago, do encarnado, e levando a uma parceria no vício, né? Vício da gula, da dependência química, do álcool, das drogas, do cigarro, tornando o obsidiado um doente do corpo e da alma. E a Marlene fala, no caso dos parceiros de vício, né, do vício, é difícil traçar uma linha onde começa a obsessão anímica, ou seja, o encarnado para o desencarnado, onde começa a obsessão do encarnado para o desencarnado, e onde começa a obsessão espirítica, ela usa esse termo, do desencarnado para o encarnado, né? Então, é uma parceria e é uma influenciação mútua. Qual é a solução para isso? A desintoxicação, né, para sair dessa dependência química, a psicoterapia, programa 10 passos, né, Alcoólicos Anônimos, né, esses é, drogaditos, né, desobsessão, reforma íntima. E outro tipo de obsessão é a espirítica, a Marlene Nobre usa esse termo, que é a atuação do espírito desencarnado no encarnado. E existe, é como se fosse uma simbiose, né, em diversos graus, em que o encarnado entrega-se de uma forma inconsciente, por conta dele ser um imã, ao desencarnado, que controla a sua existência, que o domina. E, então, André Luiz fala, o espírito obsessor atua no chakra coronário do encarnado, impondo seus pensamentos, e a vítima acha que esses pensamentos são dela. É o caso do Marilyn Monroe, né? E a Marlene Nobre fala, ela fala assim, da nossa trajetória evolutiva, que quando nós atingimos a idade da razão, né, quando saímos da animalidade, entramos para o estágio hominal, então começou a mentossíntese. O que que é isso? É a síntese mental, a emissão de ideias, a assimilação de ideias, são as radiações telepáticas. E ela fala que o meio um recurso que Deus usa para nos manter estimulados à experiência terrena, à reencarnação, é impregnar em nós o desejo de satisfação. Então, para a gente gostar de estar encarnado, nós trazemos essa desejo de ter coisas, de ser amado, então satisfação de bens terrenos, satisfação de afeto. E aí vem a morte, né? A gente está aqui encarnado, né? Satisfazendo esses nossos desejos de conquistar coisas terrenas, de estar com os nossos amigos e familiares. Aí vem a morte, diz a doutora Marlene, e a alma fica aflita, porque esses sonhos, né, se acabam, esses afetos são interrompidos, existe essa perda. É lógico que
os afetos não são interrompidos, mas fisicamente a gente não tem mais o ente querido do nosso lado. E ela fala, né, que desde o passado, por isso, os espíritos passaram a viver junto dos encarnados, numa simbiose das mentes. A alma, diz ela, amedrontada diante da morte, essa grande incógnita, vale-se da receptividade dos que lhe choram a perda e demora-se colada aos que mais amam. Vivem no habitat dos chamados vivos, partilhando-lhes a existência, a absorver-lhes parcialmente a vitalidade. Então, a importância do evangelho no lar, até para esclarecê-los, né? Esses entes queridos que desencarnaram e que continuam aí no nosso lar, porque não aceitam a separação. André Luiz, no livro Missionário da Luz, fala, Missionários da Luz, né? Conta o caso da Esther, que vivia com seus 3 filhos e um casal de idosos. E na casa dela, né, havia uma grande movimentação de entidades de condição inferior, entravam e saíam. E quando André Luiz foi na casa dela, ele viu 6 entidades, 6 espíritos em círculos escuros, ou seja, são espíritos saindo inferiores, né, que durante as refeições sentavam junto à mesa, absorviam a energia dos alimentos, né? E André Luiz fala, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso são muito grandes. Onde não existe organização espiritual, não há defesas da paz de espírito. Então, quando desencarnados e encarnados são muito apegados entre si, né? Aí eles compartilham o dia a dia, eles alimentam-se juntos, dormem juntos. Eu trabalhei numa agência bancária, dentro da Justiça do Trabalho, aqui em São Bernardo. E tinha uma funcionária lá que ela uma vez me contou que ela conhecia uma pessoa viúva e toda noite o marido, morto, né, o espírito do marido, vinha dormir com ela na cama. E isso acontece mais do que nós imaginamos, porque no caso dessa amiga né, dessa funcionária da Justiça do Trabalho, ela via o marido, porque ela tinha clarividência. E quem não vê? Então, André Luiz nos alerta, a mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciações de natureza invisível, né, dos espíritos, né? Os maledicentes atrairão caluniadores invisíveis, os irônicos atrairão entidades galhofeiras e sarcásticas. E olha o que nos diz a doutora Marlene Nobre. Isso acontece na Terra desde a mais remota antiguidade, onde os mortos, entre aspas, convivem com os vivos, entre aspas, em diversos graus de intimidade, de profundidade e de uma forma insuspeitada pela grande maioria. A gente fala mortos, entre aspas, vivos, entre aspas, porque, na verdade, o nosso espírito é imortal, né? Então, os encarnados são os hóspedes e os encarnados são os hospedeiros. Então, existe um entrosamento psíquico. André Luiz, no Missionários da Luz, fala que isso é vampirismo. Então, esses espíritos sugam a energia dos alimentos, sugam a vitalidade dos encarnados. Esses vampiros, diz André Luiz, são espíritos obsessores preguiçosos que hipnotizam, que subjugam de uma forma consciente ou inconsciente o encarnado, sugam a vitalidade do encarnado. E aí acontecem as doenças físicas e mentais. E André Luiz fala no livro Libertação, caso de uma jovem, que ela foi no centro espírita com a avó dela. E ela estava totalmente desequilibrada. Ela ria à toa, ela não dizia coisa com coisa. Era um obsessor que ocupava os centros da fala, os centros do equilíbrio dessa jovem, que enchiam a sua mente de ideias. E ela, assim, aparentava
uma idiotia, sabe? Um retardo mental. Ela parecia assim, abobada, inconsciente, mas é porque havia fios tênues de energia magnética que iam do cérebro dessa jovem até a cabeça de dois obsessores que a controlavam. E ela estava saturada de fluidos deletérios que não lhe pertenciam, vindos desses dois obsessores. Por que isso? No passado, ela foi casada. André Luiz que nos conta, né, essa história. E ela desviou o cunhado para os vícios, o cunhado, irmão do marido. E o marido ficou tão desequilibrado que se suicidou. E o cunhado também acabou ficando louco. E agora eles são esses dois obsessores que estão em busca de vingança. Ela já havia percorrido diversos consultórios psiquiátricos, mas não tinha conseguido nenhum resultado. Então, ela precisa resistir. O André Luiz fala: não adianta retirar a sucata que permanece presa no ímã, quando o próprio ímã fica atraindo a sucata. É preciso disciplina, estudo, meditação, prece, para fazer uma renovação mental. E também os benfeitores estarão sempre ajudando, né? Outro tipo de obsessão, obsessão coletiva. A gente lê, né, esses relatos nos livros de história, no Novo Testamento. Allan Kardec fala que, no caso de obsessão coletiva, é uma turba de obsessores que influencia muitos encarnados. Essa população obsediada acaba, assim, tendo a sua consciência desvanecida, enfraquecida, a vontade se perde, o discernimento se perde, essa multidão já não se acha mais consciente dos próprios atos. Existe um contágio de sentimentos, de ideias, as emoções ficam intensificadas, a raiva vem à tona e se transforma em ódio, esses instintos cruéis, brutais, destrutivos, da época da nossa animalidade, que está lá no inconsciente, bem à tona, desperta. Então, isso acontece nas brigas de estádio de futebol, nos linchamentos, na violência que a gente vê nas passeatas políticas, tudo por conta da intolerância do encarnado, ou seja, o obsediado é um imã que atrai esses espíritos inferiores. Outro tipo de obsessão é o poltergeist. Então, né, são os objetos que pegam fogo assim do nada, as pedras caem assim, não se sabe de onde, de uma hora para outra a casa fica bagunçada assim do nada. Tem muitos vídeos na internet mostrando, né, filmagens sobre essas situações. E o epicentro é um adolescente, por quê? O espírito perturbador, ele precisa de ectoplasma para poder causar toda essa confusão. O ectoplasma é usado para movimentar os objetos, para modificar os objetos. E o adolescente tem muita energia, muito ectoplasma. Bom, então, esses são, né, os casos gerais de obsessão que a doutora Marlene fala nesse livro, e André Luiz, no Missionários da Luz, fala também que 90% dos casos de obsessão são problemas dolorosos, intrincados. A doutora Marlene, que foi médica, né, ela foi obstetra, ginecologista, ela fundou a AME, né, Associação Médico Espírita, escreveu que a obsessão está na base de inúmeras doenças, e de crimes e de guerras também. A grande maioria dos seres humanos, diz ela, tem o cérebro hipertrofiado, né? Tem bastante conhecimento, e o coração reduzido. Usa mal esse conhecimento, com comprometimentos imensos perante as leis de Deus. E diz ela, até que aprendamos a obedecer às leis divinas, a nossa vida será assim.
ciclos de dor, ciclos de alegria, mas precisamos prosseguir sem esmorecimento. André Luiz, no livro Paz e Renovação, diz que todos nós, espíritos em evolução na Terra, temos a nossa cota de obsessão. Cada um de nós tem o seu obsessor, né? Os seus obsessores, em maior ou menor grau, diz André Luiz. Então, precisamos trabalhar pela nossa libertação. Como? Fazendo as preces, tomando passes, água fluidificada, fazendo evangelho no lar, fazendo um tratamento de desobsessão. Isso são meios muito importantes para combater a obsessão, mas só a renovação moral, por meio do estudo, da reforma íntima, do esforço em domar as nossas más inclinações, só o exercício constante no bem é que trará resultados efetivos. Então, essas imperfeições morais são as portas abertas que dão acesso aos maus espíritos. Mas quando a gente se renova moralmente, a gente acaba até se transformando num bom exemplo para o obsessor. E ele pode até se modificar. Bezerra de Menezes, lá no século XIX, ainda estava encarnado, escreveu o livro A Loucura sob um Novo Prisma. Ele também era médico naquela época, né? E ele fala que o obsediado, ele precisa ter paciência, precisa ter resignação, precisa perdoar o perseguidor e ter humildade para pedir o perdão, se foi ele, né, que ofendeu. E diz Bezerra, esses confrontos um dia acabarão, quando obsessores e obsediados aprenderem a se amar, porque o amor é a força que transforma o destino. O amor vence todo o ódio, o bem aniquila todo o mal. E André Luiz também fala que lá na cidade espiritual Nosso Lar, existe um programa de renovação mental, porque a gente viu, né? E qual é a cura de todos esses tipos de obsessão? É a renovação mental, é a reforma íntima. Então, né, em Nosso Lar tem esse programa de renovação mental. Como ele se constitui? É necessário desejar, saber desejar e merecer. Então, desejar, ter uma vontade ativa de se modificar, saber desejar, é trabalhar com persistência e merecer, ou seja, plantar o bem para então colher felicidade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 84, no capítulo 28, item 84, tem uma prece aos obsessores. E o Allan Kardec esclarece o alerta, né? No último parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, que a obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas, né? Doenças, e reclama, por vezes, tratamento simultâneo ou consecutivo, né? Um após o outro, quer magnético, então são os passes, a água fluidificada, quer médico, para restabelecer a saúde do organismo. E que, destruída a causa, resta combater os efeitos. A causa está em nós, nos males da nossa alma, nas doenças da nossa alma, nas nossas imperfeições morais. Então, eu gostaria de fazer uma vibração, pedindo a Deus, a Jesus, que nos ajude a vibrar muito amor. Queremos dar o melhor de nós para o nosso planeta, para que haja paz, para todas as nações, todos aqueles que sofrem, para todos os governantes. E queremos também vibrar pelo nosso país, pelas nossas cidades, pelo nosso bairro, pelo nosso lar, a nós, aos nossos familiares.
E queremos também vibrar muito amor por aqueles que estão sofrendo nas ruas, sem pão, sem teto, sem companhia, abandonados. E queremos também fazer uma vibração por aqueles que estão sofrendo numa casa de recuperação de dependência química, por aqueles que sofrem em hospitais, em orfanatos, em abrigos, em clínicas em geral, pelos asilos, que estão por aí pelos asilos. Queremos também fazer uma vibração a todos os trabalhadores do bem, de qualquer religião, de qualquer segmento religioso, a todos aqueles que buscam a paz, a fraternidade, a solidariedade, também aos centros espíritas e também aos nossos mentores, aos mentores das nossas tarefas, aos mentores do SEAC e a todos aqueles que trabalham em prol da seara do Mestre. E eu gostaria de ler aqui, para finalizar, uma prece para o obsediado. Allan Kardec que escreve, né, nesse capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, escreve ele, é a prece 82, do capítulo 28. Meu Deus, permiti aos bons espíritos me livrarem do espírito malfazejo que se ligou a mim. Se é uma vingança que ele pretende exercer em consequência dos males que eu lhe teria feito outrora, vós o permitistes, meu Deus, e eu sofro por minha própria culpa. Posso o meu arrependimento me fazer merecer do vosso perdão e da minha liberdade. Mas seja qual for o motivo, suplico a vossa misericórdia para ele. Facilitai-lhe, Senhor, a senda do progresso, de que se desviou pelo pensamento de fazer o mal. Possa eu, de meu lado, retribuindo-lhe o mal com o bem, encaminhá-lo a melhores sentimentos. Mas sei também, ó meu Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam acessíveis às influências dos espíritos imperfeitos. Dai-me a luz necessária para as reconhecer e afastai, sobretudo, o meu orgulho, que me torna cego para os meus defeitos. Como deve ser grande a minha indignidade para que um ser malfazejo me possa dominar. Fazei, ó meu Deus, que este golpe desferido na minha vaidade me sirva de lição para o futuro, que ele me fortaleça na decisão de me depurar pela prática do bem, da caridade e da humildade, a fim de que possa opor, daqui por diante, uma barreira ao ataque das más influências. Senhor, dai-me a força de suportar esta prova com paciência e resignação. Compreendo que, como todas as demais provas, ela deve contribuir para o meu adiantamento, se eu não comprometer os seus resultados com as minhas lamentações, pois ela me oferece uma oportunidade de demonstrar a minha submissão e de praticar a caridade para um irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me tenha feito. Então, amigos queridos, obrigada pela atenção, uma boa noite, que a paz de Jesus esteja sempre conosco.